São dias, na minha opinião, belíssimos, a despeito do tempo, do clima lá fora, se está chuvoso, se não está, se está frio, se está calor. Todos os dias são dias muito belos, porque todos os dias são obra das mãos do Senhor. Não há um dia em que o sol não nasça. Ele pode ficar oculto por conta das nuvens, mas ele está lá atrás das nuvens. E quando Deus nos oferece nuvens, Ele sabe por quê. Quando a chuva cai sobre a terra, Ele sabe por que assim ela cai. Então não tem um dia que eu não diga assim: Senhor, obrigado. Esse dia não está feio. Essa é uma sublimação da mente humana. Essa é uma projeção da nossa mente. Porque todos os dias, com sol ou sem a presença visível do sol por conta de nuvens, da chuva, temperatura branda, temperatura extremamente fria ou extremamente quente, nós louvamos a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você, como está sentado, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e eu quero ler para os irmãos, para você que está em casa nos assistindo, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 9 ao de número 28. Samuel, primeiro livro, capítulo 1, verso 9 ao de número 28. Diz assim para nós: palavra do nosso Deus. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana, marido de Ana, coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou por Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade.
Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou na casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, e agora por poder e instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Fala e aplica essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus em oração, levamos a Ele as nossas causas, colocamos diante dele os nossos medos, levamos ao nosso Deus aquelas preocupações diárias, sejam elas ordinárias ou até extraordinárias. Quantas vezes estamos buscando a Deus para que Ele traga paz ao nosso coração tão aflito, ao nosso coração tão mexido diante das situações que vivemos no mais profundo da nossa alma. Situações essas que muitas vezes pessoas não tomam conhecimento, porque nós não compartilhamos, são coisas íntimas e que vamos à presença de Deus e colocamos pedindo a Deus que haja, que Deus transforme aquele momento de dor em um momento de alívio, que transforme os nossos medos em certeza de que estamos seguros diante da sua presença. E muitas vezes, mesmo com toda a igreja reunida, orando por nós, mesmo quando temos irmãos que estão ali intercedendo em nosso favor, quantas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos diante de Deus? Você provavelmente já tem experimentado isso. Fazer ou levar para Deus suas orações e você não ter uma resposta com relação àquela oração que você fez diante de Deus. Bom, quando nós atentamos de forma muito conectada à história de Ana, pode parecer que apenas em um determinado momento do ano ela sobe ao tabernáculo para poder fazer as suas ofertas a Deus, ofertas de sacrifício, de adoração. Mas quando nós lemos atentamente o início da história, e nós só fizemos nesse primeiro livro, no primeiro capítulo de Samuel, do verso 9 ao 28, mas quando você pega na primeira seção, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver, principalmente no verso 7 desse primeiro capítulo, que Ana, ela ia anualmente comparecer diante de Deus, ia à casa do Senhor para oferecer a Ele também sacrifícios, como fazia seu marido, seu esposo Eucana. Então essa não é a primeira vez que ela sobe ao tabernáculo para orar e pedir um filho ao Senhor. Essa era a grande questão do coração dessa mulher, dessa personagem. Ana, todos os anos, subia à casa do Senhor para adorá-lo, sim, para levar sacrifícios, como fazia-se culturalmente o seu povo, sim, ok. Mas ela tinha um propósito no seu coração, e o seu coração ardia e expectava por ser mãe. Era o grande objetivo dessa mulher.
E a narrativa bíblica nos coloca diante disso. Ano após ano, ela ia ao tabernáculo com seu marido para oferecer sacrifícios e pedir um filho ao Senhor. E quantas vezes Ana, segundo o texto, nos declara, de forma tácita nos mostra, ela está triste, sem comer, justamente por não poder ter um filho. E não poder dar um filho ao seu marido, porque segundo a tradição judaica, segundo a tradição daquele tempo, ter um filho, e sobretudo um filho varão, um homem, era de vital importância para a permanência e continuidade daquela família. Aqui nesse texto nos deparamos com uma história que revela a beleza e a profundidade de quem ora. Aqui nesse texto nós vemos especialmente a vida de uma mulher que enfrentou longos anos de espera, com dor, mas ao mesmo tempo com esperança, porque Ana haveria de se tornar a mãe de Samuel. E essa narrativa aqui nos desafia a refletir como a oração pode transformar a vida de uma família. Como a oração pode de fato restaurar a fé diante das mais profundas e adversas dificuldades. Ana, não só na minha opinião, mas na opinião de muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, eu sou um aprendiz, mas muitos homens e mulheres cultos nas Escrituras, a história de Ana é um exemplo de uma mulher de oração e de uma mãe intercessora que entregou o seu desejo mais profundo diante de Deus, confiada justamente na sua fidelidade, na fidelidade de Deus. Eu queria explorar hoje com vocês aqui um pouquinho dessa trajetória marcada por dor, marcada por tristezas, sim, mas sobretudo marcada pela resposta dada por Deus ao coração de uma mãe que se derramava dioturnamente diante de Deus, na expectativa de que Deus pudesse responder o seu clamor e atender o seu sonho, a maternidade. Meus irmãos, nós olhamos para esse texto e vemos que Ana é uma ponte, é um meio condutor para a misericórdia de Deus, uma expressão de fé, e até para nós aqui nessa manhã, você que nos ouve, vê em casa, uma fonte rica de esperança. Por isso eu queria compartilhar nessa manhã com vocês sobre o tema Restaurando a Alegria no Lar por meio da oração. Restaurando a alegria do lar por meio da oração. O meu lar precisa dessa alegria todos os dias. O seu lar também precisa todos os dias dessa alegria de ser um lar aonde o fluir das orações, seja da mamãe, seja do papai, seja da filha, do filho, seja do esposo, seja da esposa, isso possa ser uma cultura que se estabelece e que torna o lar um jardim de oração. Eu gosto muito dessa expressão jardim de oração porque ela nos remete ao texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está chegando em Éfeso e ali depois de desembarcar em Troade, ele vai para lá e ele encontra, segundo o texto, um jardim de oração, porque ele vê um grupo de irmãs, talvez a SAF local, ali orando. E é lindo, porque num jardim de oração as orações florescem. As orações, elas estão sendo fertilizadas pela graça de Deus, são semeadas por corações que mesmo em meio à dor, como foi o de Ana, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio talvez ao descaso do seu marido, quando você olha ali o capítulo 1, logo no início, você vê que Eucana só dizia para ela, olha só, eu não sou um maridão para você? Por acaso falta alguma coisa para você? Eu dou tudo para você, minha filha. Só que Eucana não dava a devida atenção à sua mulher e não percebia que a questão de Ana não era ela ser mantida ou feita a manutenção diária de suas demandas. Ela precisava de um marido atento e perceber que, na verdade, ela estava em sofrimento porque até então suas orações não tinham sido atendidas pelo pedido do filho que ela tanto
almejava e tanto esperava. Irmãos, mas quando a gente fala sobre restaurar a alegria do lar por meio da oração, eu queria dividir esse sermão em 3 partes. A primeira parte, ou o primeiro ponto, ela vai versar sobre a oração como expressão de confiança à fidelidade de Deus. Essa é a primeira parte. A oração como expressão de confiança na fidelidade de Deus. Porque senão, vejamos, nesse início do capítulo 1 de Samuel, nós vemos aqui, principalmente dos versos 10 e versos 11, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, e até peço que você faça comigo a leitura desses versículos 10 e 11, nós vamos ver aqui que Ana está orando e chorando diante do Senhor, sua alma está sendo derramada diante de Deus, e ela faz isso com toda a sinceridade, mas ela também faz isso com toda a confiança. Você pode ler comigo os versos 10 e 11, por gentileza? Vamos ler juntos? Levantando-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O texto descreve para a gente uma mulher aflita, uma mulher que está chorando, e não chorava há pouco. O texto mostra para a gente que a oração de Ana é uma oração de confiança, porque ela fala com Deus e ela está expressando que somente em Deus ela poderá alcançar esse objetivo, porque só Deus poderá lhe abrir a madre, só Deus poderá lhe dar um filho. E ao orar, Ana não apenas está apresentando esse desejo diante de Deus. Ana, na verdade, se está falando com Deus, é porque ela está apresentando diante de Deus a sua fidelidade, a sua fé. Ela está plena de confiança. E nós precisamos aprender com Ana essa grande verdade, porque diz o texto aqui nesse verso 10, que ela orava com amargura de alma. Essa atitude reflete uma confiança profunda na fidelidade de Deus. Ela está amargurada de alma, mas ela não está desconfiante. Ela está orando com amargura de alma, mas ela não está abalada em sua fé. Pelo contrário, ela está demonstrando diante de Deus o seu sofrimento com a mais pura sinceridade, porque muitas vezes eu e você estamos em sofrimento, e o sofrimento ele não é obstáculo para que nós possamos colocar diante de Deus a nossa fé. E o crente não está isento de sofrer. Sofrimento aqui nesse caso não pode ser sinônimo de pecado. Ela não está em pecado. Porque muita gente diz assim: se você está sofrendo é porque você está em pecado, então pare de sofrer. Não é assim. Todos nós sofremos, em alguma medida, diante de alguma demanda. Nós precisamos entender que a melhor coisa a fazer quando a nossa alma está em amargura de sofrimento, como estava a de Ana, é comparecermos diante do Senhor. É abrirmos o nosso coração diante do Pai. E mostrarmos para Ele, porque não tem como esconder dele, que estamos aflitos, que estamos com medo, que estamos angustiados, que estamos entristecidos. Qual o problema? Isso não é falta de fé, e nunca foi. O que Deus quer de nós e requer de nós é um coração sincero, e ela foi sincera. A oração de Ana nos ensina que ao orarmos devemos depositar nossa confiança na fidelidade de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. O grande reformador João Calvino disse no ano de 1542 a seguinte frase, e que se conecta a esse momento que estamos aqui falando sobre isso. Ele dizia que a oração é o reflexo da fé, é uma expressão de confiança de que Deus ouve e responde. E não é exatamente isso que está acontecendo aqui com Ana, porque Ana acreditava que o Senhor era justo, que o Senhor era soberano, que o nosso Deus, o Deus de Ana, era misericordioso e capaz de transformar a sua dor em alegria. Quando nós estamos cultivando em nosso lar, em nossa família, a oração, essa oração transforma a tristeza que estamos
cultivando a nossa alma, ela vai transformar essa tristeza em alegria. A grande questão nessa manhã, e essa é a pergunta que eu faço para você: você tem confiado na fidelidade de Deus ao levar as suas angústias para Ele, levar para Ele os seus sonhos? Você de fato tem confiado no Senhor? Porque nessa manhã a palavra de Deus nos convida você, querido, querida, a se apropriar dessa verdade em seu coração. Porque a oração é a maior expressão de confiança na fidelidade de Deus. Tenha isso em mente. Quando você ora, você está expressando de forma majoritária, de forma altíssima, a sua confiança na fidelidade de Deus. Mas há um segundo ponto aqui no texto, e nós vamos aprender também que a oração, ela é um instrumento de entrega total através da intercessão. Você sabe que há uma diferença entre oração e intercessão. Não é a mesma coisa. A oração intercessória é aquela que você se coloca entre Deus e aquilo que é objeto da sua oração, e mais especificamente pessoas. Eu vou interceder por fulano de tal, para que seja curado, para que seja curada, para que possa obter aquele tão sonhado emprego, para que possa ver a solução no seu relacionamento, no seu casamento. Então, quando eu oro dessa maneira, eu estou intercedendo: Senhor, eu me coloco na brecha por essa pessoa, por esta situação. Quando você ora por você, e é bom que você ore por você, é bom que você ore pelas suas necessidades, você não está intercedendo. Mas quando você ora pelo outro, ou pelo sofrimento do outro, pelas demandas do outro, você está intercedendo. Ela é uma mãe intercessora, porque ela já está orando pelo seu filho, por algo ou por alguém que ainda, dentro do plano visual, humano, da existência humana, não existe. Mas a Bíblia diz que Deus chama aquilo que não existe à existência. Esse é um dos atributos maravilhosos do nosso Deus. Ele é o Deus criador, é o Deus que faz e realiza todas as coisas de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E Ana aqui não orou apenas por ela mesma, mas ela intercede por seu filho Samuel. Ela começa a entregá-lo desde seu ventre. Você que ainda não é mãe, você já tem feito isso? Você é pai, também faça isso. O filhote que você vai ter, claro, não virá do seu ventre, pai, mas virá do ventre do seu coração. Então, ore desde já. Me lembro quando a minha mãe dizia, e ela ainda diz, que os seus filhos foram frutos de suas orações. E desde o ventre, ela havia me consagrado para ser um filho pastor. Claro que ela só foi me falar isso depois que eu já havia entrado para o seminário, para não me influenciar. A oração de Ana é uma entrega total, uma rendição de seus desejos ao propósito de Deus. Você percebe que ela ora com uma alma fervorosa. Ela pede a Deus: Senhor, dá-me um filho. Mas ela intercede por esse filho e roga a bênção do Senhor sobre esse filho. Você lembra? Porque no verso 11 ela faz esse voto. Diz lá o texto, ela diz: se deres atenção à tua serva e deres um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o fará sacerdote perante o Senhor. Então, a oração de Ana não é uma oração egoísta, porque essa oração aqui revela
que ela está intercedendo por seu filho, mas confiando seu filho ao serviço do Senhor. Quando você intercede em oração, você não está pensando só em você. E você não está só pensando o benefício que o outro vai obter através da sua oração em favor dele, mas você está orando para que a glória seja dada a Deus. Porque o final de tudo na sua oração é a glória do Senhor. Ana, ela ora até ver a concretude da sua resposta. Ela não para de orar, ano após ano, ela está subindo à casa do Senhor, subindo ao tabernáculo, e ela está pedindo a Deus um filho, mas esse filho não é só para ela, tanto que ela consagra esse filho e diz desde o ventre: se tu me deres esse filho, Senhor, esse filho, quando chegar a uma determinada idade, ele vai se afastar de mim, porque eu vou consagrá-lo, ele vai ficar lá no templo. E assim foi quando ele nasceu. Então imagina, a mãe que esperou tanto um filho, ficou com ele durante um curto período, para depois ele ser confiado ao sacerdote Eli, e ficar por lá. Ela não pensa em si mesma, ela queria no fundo que esse filho fosse um homem cheio da graça de Deus. Ela não quer um filho apenas para mimá-lo, ela não quer um filho apenas para ter o prazer de dizer: eu tive um filho varão e agora eu sou honrada dentro da cultura do meu povo. Ela tem um filho para ser um adorador, para ser um homem cheio da graça de Deus, como foi Samuel. Foi Samuel que descobriu a Davi no rebanho de seu pai. Diz o texto, verso 24 ao 28, e eu gostaria que você lesse comigo aí, 24 a 28, cumprimento dessa promessa que ela faz ao Senhor de consagrar esse filho lá no templo para servir o Senhor durante todos os seus dias. Vamos ler, verso 24 ao 28, diz o texto: havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que vivi. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Um outro ponto interessante é que a oração de Ana vai ensinar para você e para mim uma coisa importantíssima, que a verdadeira oração, ela é aquela oração que se faz com o desejo de fazermos uma entrega total a Deus. É lícito que você, na sua oração, peça aquilo que vai promover benefício a você e benefício ao teu próximo. Mas lembre-se que, acima de tudo, o que você está pedindo a Deus deve ser do agrado de Deus, para que Deus seja exaltado. Se eu peço algo ao Senhor, mesmo que venha ao encontro das minhas vicissitudes, ao encontro das minhas necessidades, ao encontro das minhas demandas, e isso não está alinhado ao propósito, aos propósitos de Deus, não peça. O que aprendemos aqui com Ana de forma peremptória, clara nessa manhã, é que a oração dela nos ensina como verdadeira oração que nós precisamos fazer uma rendição completa, uma oferta completa, uma demonstração total da nossa rendição ao Senhor, dos nossos desejos. E aí, eu digo a você que a oração é o reconhecimento da nossa dependência de Deus, do quanto nós de fato dependemos do Senhor. Você não pode depender de si mesmo. Você não pode. Você não pode depender dos seus recursos.
Você não pode, segundo a palavra de Deus nos ensina, confiar na força do seu próprio braço. É uma metáfora da força da sua cognitividade, da sua inteligência, das suas habilidades. A oração de Ana nos leva a mergulhar que a oração é o reconhecimento da nossa completa, total, inassociável dependência de Deus, uma entrega dos nossos desejos mais íntimos e profundos nas suas mãos. É nas mãos do Senhor que nós confiamos toda a plenitude da nossa vida, todos os nossos anseios, irmãos. A grande questão nessa manhã para você e para mim é o quanto você tem entregado seus sonhos e necessidades ao Senhor, emulando fé, colocando fé diante dele, colocando essa dependência, sabendo que ele tem o melhor para você e para a sua família. Ele que tem o melhor para você e para a sua casa. Quando olho para as minhas limitações, e eu falo a meu respeito, não falo de você, falo de mim. Quando eu olho para as minhas limitações, quando eu olho para as minhas fraquezas, quando eu olho para o ser que eu sou, e a Bíblia diz que eu tenho um coração que se inclina naturalmente para aquilo que é mal. O coração do homem é enganoso, diz Salomão, é a palavra de Deus. Quando eu olho para isso, eu vejo a maior necessidade de eu estar diariamente me debruçando diante do Senhor em oração e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o apóstolo Paulo, que é exemplo de um homem, de uma moral, de uma conduta ilibada, um homem cheio da graça de Deus, disse: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Que dirá eu? Eu não sei você, mas que dirá eu? Meus irmãos, isso é muito sério, porque a oração de Ana nos leva a lembrar, meu estimado irmão, minha estimada e querida irmã, que a oração é o mais eficaz instrumento de entrega total diante do Senhor. Você tem entregue seus sonhos, suas aspirações diante de Deus vivo e todo-poderoso. A oração é esse instrumento eficaz, não há outro, é a oração. Mas existe um último ponto do texto, e esse último ponto está para a gente aqui de forma muito clara, no versículo 27 e 28, porque quando Ana adora ao Senhor, ela declara o seguinte, diz o texto: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago. Isso é lindo demais. Ela esperou tanto por esse filho, agora ele era tão pequeno, e ela sobe de novo ao tabernáculo, mas agora não mais com o coração expectante, cheio de aflição, de tristeza, porque não era só o descaso do seu marido, era o descaso de sua rival, daquela mulher chamada Penina. Depois você olha direitinho do verso 1 ao verso de número 7, ou 8, desse primeiro capítulo. Aquela mulher que dava ao seu marido os filhos que ele quisesse que ela desse, porque ela era uma mulher que tinha capacidade para isso, enquanto Ana era estéril. Então ela tinha que sustentar e guardar no coração as provocações daquela mulher. Agora ela não, ela vai e comparece diante do Senhor, diz o verso 28, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, porque Ele vai viver todos os dias aqui na tua casa, não vai viver comigo, vai viver com aquele que me deu. Diz o texto: pois pedi do Senhor. E é lindo porque no final desse verso 28 diz assim: e eles adoraram ali o Senhor. Quem adorou o Senhor? Ana, o pequeno Samuel, Eucana, seu marido, estava ali, e o sacerdote, que era o seu pastor, o reverendo Eli, querido de todos nós. A oração de Ana não trouxe apenas uma esperança pessoal, gente, mas também renovação para sua casa e renovação para sua cidade, para sua aldeia, porque toda aquela cidade se alegrou. E agora eles vão ter mais um sacerdote, mais um homem cheio da graça de Deus, um profeta, se tornaria um profeta. E aí nós vemos que a alegria de Ana foi restaurada, a sua fé foi fortalecida,
E ela se torna um exemplo de mãe e de cristã que busca o Senhor como fonte de vida e de uma alegria verdadeira. Meus irmãos, a oração, portanto, ela é uma fonte de alegria e renovação para os laços familiares. Esse é o grande propósito da oração também, ser fonte de renovação da alegria. Sabe para quê? Para renovar os laços na família. Você vê que no final das contas estava o maridão dela feliz da vida, ela já havia perdoado seu marido, já estava em reconciliação com ele, estavam ali com um filho, fruto do amor deles, mas agora o milagre está diante deles. O pastor dela, o pastor dele, o Eli, o sacerdote, está feliz da vida. O texto mostra para a gente que a oração é uma ferramenta poderosa para restaurar a alegria no lar. Porque quando você ora com fé, quando você dedica tempo à oração, você olha assim, mas eu tenho tanta coisa para fazer hoje, a minha agenda está cheia de compromissos. Mas quem é a prioridade na minha vida? Quem é o ser que eu mais amo na minha vida? Quem me criou para o seu louvor e para a sua glória? Quem é que deu o seu único filho numa cruz? Verteu o seu precioso sangue para morrer no meu lugar. Aquele a quem eu digo, e também digo às pessoas, que sou seu servo ou sou sua serva. Quem é essa pessoa? Por que eu não tenho o prazer de dedicar um tempo de qualidade do meu dia para conversar com ele? Por que eu tenho o prazer de pegar e ficar rodando a tela do meu celular? Porque eu tenho prazer de fazer outras coisas e coisas até escusas. Porque a gente pode esconder o nosso coração e os nossos intentos mais complicados e mais perversos dos outros. Mas diante dele, seus olhos estão sobre nós a todo momento. Por que eu não posso ter o prazer de estar diante dele? Posso dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã? A oração é o remédio mais eficaz para restaurar a alegria que está perdida. A alegria dos relacionamentos na família que estão amortecidos. Para restaurar a alegria que interrompe o fingimento. Eu finjo que está tudo bem e você finge que está tudo bem. A gente deita sobre o mesmo leito, separados apenas talvez por um palmo. Não sei qual é o tamanho da tua caminha. Eu queria muito uma cama king, mas não dá lá no quarto. Porque o pastor é grandão, né? E eu sou espalhafatoso. A minha amada, ela fica toda encolhidinha. Às vezes eu tenho que abraçar ela, está lá na pontinha, meu amor, tu vai cair, né, e trazer ela para cá. Mas a minha cama é queen, né? É 1,50 m de largura, já está bom, já dá para quebrar o galho. Mas às vezes a gente está assim separado por um palminho, né? O marido aqui, a mulher aqui, mas no coração estamos separados a quilômetros de distância. Isso é triste demais. Casais que quando vão dormir, pegar no sono, já não dão nem uma bitoquinha, nem um selinho, né? Não fazem nenhuma oração juntos. É tão gostoso quando a gente celebra uma vida de oração no lar. E posso dizer uma coisa para vocês, os nossos filhos vão ver isso. Filhos que veem o papai e a mamãe orando sempre.
Pastor, o senhor não conhece a minha vida, é corrida demais. Eu digo a você, você não conhece a minha. Você não conhece a minha vida. Você não sabe. Muitas vezes eu vou dormir de madrugada e acordar de madrugada para orar. Fazer meus trabalhos. Orando por você. Cuidando de outras pessoas que não são desse rebanho. Você não sabe. Nós não podemos apresentar desculpas esfarrapadas para o Senhor. Me lembro do reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, dizendo: você não tem tempo para orar? Como é que você quer crescer, quer prosperar na sua relação com Deus? Não estamos falando de prosperidade financeira não, porque isso não é nada, estamos falando de prosperidade espiritual. E ele falou: preguiçosa, gente preguiçosa, que quer os favores de Deus, quer as benesses do Senhor, mas não quer tempo para o Senhor. Ana nos ensina, irmãos, que nós precisamos buscar no Senhor a nossa fonte de renovação e de alegria para a nossa família, porque a nossa família vai crescer e vai se estabelecer vendo o quanto você, enquanto pai, o quanto você, enquanto mãe, o quanto você, como marido ou esposa, você é exemplo. Por que Samuel foi o que foi? Uma história de uma grandeza hercúlea, gigantesca, por causa do exemplo de sua mãe. Não veio do exemplo do pai, não. A mãe que segurou a onda ali. Eu quero terminar dizendo para você que a história de Ana nos mostra que a oração, de fato, é um caminho de restauração da alegria que nós precisamos ter, cultivar e celebrar dentro do nosso lar. Um lar que não tem oração não é um lar na sua grandeza alegre, porque a gente está feliz quando o time ganha, beleza, e quando o time perde? A gente está feliz quando a gente fechou aquele negócio, beleza, e quando a gente não fecha? A gente fica alegre porque o filho passou para aquela universidade tão almejada, e quando não passa? A gente fica feliz quando estamos celebrando um tempo com saúde, e quando a saúde se esvai? E quando a doença chega? Irmãos, Ana nos ensina que, independente do tempo de espera, nós podemos confiar na fidelidade de Deus para preservar a nossa vida de oração, perseverar em oração. Não permita que o teu coração enganoso e fragilizado, muitas vezes por conta da desejar fazer aquilo que é a tua vontade, não a vontade de Deus, te leve a ter uma vida de oração minguada. E sabe qual é a melhor maneira de você crescer numa vida de oração? Não ore por você, priorizando você, ore intencionalmente pelos outros. Ore pelas pessoas, faça uma lista de oração sobre pessoas e ore por elas intencionalmente. Como é que a sorte de Jó mudou? Você lembra disso? A sorte de Jó, diz o texto bíblico sagrado, só veio mudar quando ele passou a orar pelos seus amigos. Os seus amigos que traziam ao seu coração palavras completamente fora do contexto daquilo que Deus estava agindo e movendo na vida dele. Aí Jó entendeu, começou a orar pelos seus amigos, e Deus começou uma transformação na vida de Jó. Eu quero terminar dizendo para você que, seja qual for a necessidade mais premente do seu coração, a necessidade mais urgente que esteja aí tentando sangrar a sua alma, eu quero dizer para você, lembre-se que Deus ouvirá a sua oração se você buscá-lo em espírito e em verdade, se você buscar pela justiça de Deus, se você o fizer esperando no Deus de toda a misericórdia e fidelidade. Então eu desejo encorajar você, essa é a palavra, não é desafiar não, eu não gosto dessa expressão, desafiar, não, eu quero exortar você. A palavra exortação, lá do grego, no Novo Testamento, significa encorajamento. Vou dar uma exortada no irmão. Exortar não é bronca. O termo etimológico é encorajamento. Eu quero, em amor, meus irmãos, encorajar vocês nessa manhã a se alegrar com as seguintes promessas de Jesus.
Olha o que é que Jesus fala, lá em Mateus 21, 21 e 22. Ouça Jesus falando ao seu coração. É a voz do reverendo Ivo, mas é o Senhor Jesus falando. Olha o que é que ele diz. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te, atira-te no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, conforme a minha vontade, vocês receberão. Diz mais ainda, Jesus em Marcos 11, 24, ouça a voz de Jesus. Portanto, eu digo a vocês, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam. Isso traz alegria, né? E assim lhes sucederá. Coisa maravilhosa. E Jesus diz mais, lá em João 16, 23, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Essas palavras encorajem o teu coração, conforte o teu coração, anime o teu coração, tire o nosso coração da inércia, da preguiça de orar, que nós possamos seguir o exemplo dessa mãe intercessora, o exemplo de Ana, que restaura a alegria do seu lar através de um movimento que parte de um coração sincero e fiel a Deus, através da oração da intercessão. E eu quero dizer para você nessa manhã que você pode restaurar a alegria do seu lar se essa alegria ela está ausente. Se você orar de forma sincera e perseverante. Você é alguém que ama orar com perseverança. Eu queria convidar você a curvar a sua fronte. Nós vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Fale um pouquinho com Deus. Se você não tem sido essa pessoa